Olá, quero conversar com vocês hoje sobre o tema os pontos basilares da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento de leigos religiosos, intelectuais, líderes que viviam dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que expressavam a fé em Jesus Cristo, mas insatisfeitos com o distanciamento da igreja, dos sacerdotes, do clero, do papado, da Bíblia. O distanciamento deles da Bíblia levaram a eles protestarem contra as heresias, os ensinos supersticiosos que estavam entrando dentro da igreja, as práticas de religiões pagãs que estavam sendo adotadas há muito tempo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, e estes líderes começaram a se sentir insatisfeitos. E era na época do Renascimento, na época onde o humanismo estava já em alta, e tudo isso contribuiu para que esses líderes tivessem forças, tivessem ousadia para poderem protestarem contra os ensinos dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas é verdade que nós que somos cristãos entendemos que o Deus soberano estava então, através do seu Espírito, movendo estes homens para que fossem contra os ensinos, o papado, aquilo que estava entrando dentro da igreja, que contradizia, que vinha contra os ensinos, os preceitos de Deus. Mas o Deus soberano, o Espírito Santo, desse contexto histórico, onde os homens estavam expressando as suas ideias, onde eles entendiam que não era a igreja que deveria ditar as regras, a Igreja Católica Apostólica Romana definia o que era sagrado e o que não era sagrado. Na verdade, a igreja começou agora a definir quem vivia e quem morria. Mas, entre muitos reformadores, eu creio que o reformador mais que nós devemos citar é Martinho Lutero. E Martinho Lutero era um monge, era um alemão, mas era um monge agostiniano. E como sacerdote, então, ele, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele resolve dar um basta. Ele, dia 31 de outubro de 1517, ele afixou na igreja de Wittenberg 95 teses, proposições contra os ensinos, alguns ensinos da Igreja Católica Apostólica Romana. E qual foi então, ou quais foram as insatisfações de Martinho Lutero, de muitos líderes? Podemos citar a venda de indulgências. A indulgência era um documento assinado pelo Papa, onde o fiel católico, ele comprava ou ele pagava o perdão dos seus pecados e comprava a salvação. E isso foi colocado com o propósito de arrecadar dinheiro para engordar os cofres da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas também houve a super indulgência, onde o fiel podia pagar os pecados, a salvação dos seus antepassados, daquelas pessoas que morriam e iam para o purgatório e ficavam no purgatório. É bom lembrar também que outra heresia que era ensinada e ainda é ensinada na Igreja Católica Apostólica Romana é o purgatório. O purgatório, na verdade, foi criado por Platão antes de Cristo. Porque para Platão, o pai da filosofia, ele dizia que a alma do homem precisa-se de purificar. Aí ele começa a colocar ele não cunhou a palavra purgatório, mas ele fala da ideia de purgar a alma humana. E depois de muito tempo, muitas heresias que eram ensinadas dentro da Igreja Católica Apostólica Romana veio do paganismo. E entre as heresias está então até hoje o purgatório. E não existe na Bíblia purgatório. Era um ensino também que os pré-reformadores, que Martinho Lutero, Calvino, estes homens de Deus, foram contra
o que estava sendo ensinado na Igreja Católica. Mas houve também a simonia. A simonia era a venda de relíquias, de objetos sagrados pelo clero. E aí os fiéis compravam pedaços da cruz de Cristo, compravam dedinho, pensa bem, o dedinho midinho do apóstolo Pedro, compravam pedaços da coroa de Cristo e compravam então objetos que eram sagrados para levarem para suas casas, e era ali um meio, um ponto de contato, podemos assim dizer. E tudo isso estava entrando dentro da igreja, e há muito tempo estava entrando. Outra coisa foi a insatisfação, principalmente de Lutero, porque os sacerdotes, os padres não casavam, e ele entendia que o padre precisava de casar. E aí tinha também a intercessão aos santos, às pessoas que já morreram, a intercessão à Virgem Maria. Mas o que eu quero chamar a atenção dos queridos nessa introdução é que há muito tempo, não somente Martinho Lutero, Calvino, mas há muito tempo havia nos mosteiros também uma insatisfação do que estava sendo ensinada dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Martinho Lutero via como estava vivendo os sacerdotes, o clero, na prostituição, na impureza sexual, além disso as bebedeiras. Todo tipo de corrupção havia entrado dentro da igreja. Havia também, o clero vendia a posição no cargos eclesiásticos. As pessoas eram sacerdotes, as pessoas se tornavam, faziam parte do clero, não pelo chamado de Deus, como a Bíblia diz, mas as pessoas compravam cargos políticos dentro da igreja. E aí foi cada vez mais trazendo a insatisfação de Martinho Lutero, desses líderes. A igreja crescia, a igreja então, ela era camaleônica. Ela mudava de acordo com o interesse político. Ela mudava de acordo com a necessidade de se manter no poder. E aí, para eles entendiam que era preciso dar um basta. E Martinho Lutero foi chamado para retratar pelo papado, e ele pediu um tempo para que ele pensasse, mas depois ele chegou e disse que ele não poderia ir contra a consciência dele. E ele então fala principalmente, dos entendimentos de Martinho Lutero foi quando ele estava subindo as escadarias da igreja. Ele fazia penitências. Inclusive Martinho Lutero usou muito das simonias, mas quando ele subia naquelas escadarias, veio à mente dele um versículo da Bíblia, em Romanos 1, quando diz: o justo viverá pela fé. E aí Martinho Lutero, quando aquela palavra ficou na sua mente, ele entendeu pelo Espírito Santo de Deus que o ser humano não é justificado pelas obras, pelos sacrifícios, por aquilo que ele faz, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. E ele entendeu que a justificação do ser humano é só através da fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Martinho Lutero entendeu que a justificação era pela fé em Cristo, mas ele também falou, e foi um dos pontos dele, o sacerdócio universal dos crentes, quando ele entendeu que cada crente era um sacerdote. E ele viu que, na verdade, a missa era rezada em latim e que as pessoas não tinham acesso à leitura da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. E para ele, não era somente o clero que tinha direito de ler a Bíblia, mas todo crente, todo fiel, todo aquele que fosse alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo, todo aquele que foi regenerado pelo Espírito de Deus, tinha de ter a Bíblia em suas mãos. E por isso depois Martinho Lutero
pega a Bíblia e traduz para o alemão, para que todos os fiéis, todos tivessem acesso às Sagradas Escrituras. E ele então fala que cada crente, cada pessoa convertida é um sacerdote e que poderia ter livre acesso ao trono de Deus. E eu quero então falar sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, porque os reformadores resolveram então definir 5 pontos que era exatamente, eles colocaram como um protesto contra aquilo que era ensinado na Igreja Católica Apostólica Romana. E o primeiro ponto basilar da Reforma Protestante é somente as Escrituras, sola Escritura. Porque na época e até hoje tinha a tradição, tinha as bulas papais, ensinos que estavam sendo ministrados dentro da Igreja Católica, ensinos pagãos. Havia uma mistura de outros cultos que vinham para a igreja e a superstição, o misticismo. Houve uma miscigenação dentro da Igreja Católica, práticas as mais absurdas que não tinham a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. E os reformadores diziam o seguinte, que a Bíblia Sagrada era a palavra de Deus, inspirada pelo seu Santo Espírito. E para a igreja, ela é a única, infalível, inerrante, imutável regra de fé e prática. Porque na igreja, o que era a regra da igreja ainda é a tradição da igreja, as bulas papais, ensinos criados pelo clero, ensinos, instruções de religiões pagãs. E os reformadores declaravam, é só a Bíblia, sola Escritura. O segundo ponto foi só a graça, somente a graça. A igreja ensinava a salvação pelas boas obras e até hoje ensina. As pessoas faziam doações para a igreja. Existia a venda de indulgências, como eu disse, onde o fiel tinha o perdão dos seus pecados, ele comprava o direito da salvação eterna. E aí os reformadores disseram, não, a salvação não é por obras, mas é pela graça. É o que diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vós sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Somente a graça. Mas eles falaram também, somente a fé, sola fide. É somente a fé em Jesus Cristo. A justificação do homem é só através da fé em Jesus Cristo. É o que diz em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé. Só Cristo, somente Jesus é o intermediário entre Deus e os homens. Somente Jesus traz a salvação. Porque não foi lançado outro fundamento senão Cristo. É só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Na igreja entrou há muito tempo a busca de consulta a mortos, a intercessão aos santos, a intercessão a Maria, a intercessão àqueles que dedicaram as suas vidas na igreja e que agora pode o fiel católico, e desde a época, pedir instrução. Mas somente Jesus Cristo. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é João, mas só Jesus. E este ponto foi o segundo ponto da Reforma Protestante. É só Jesus. Só Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo, derramou sangue na cruz do Calvário. Só Ele salva. Só Ele é o intercessor, só Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós e nós oramos a Deus em nome dEle.
Em terceiro lugar, e por último eles terminam: só a Deus dai glória. A glória não é para o Papa, a glória não é para a igreja, a glória não é para o clero, a glória não é para o homem que se acha o centro, mas a glória é a Deus. Este foi o ponto último dos reformadores. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 29, versículo 10, o rei Davi dizendo: Senhor, quem somos nós para dar-te alguma coisa? Porque tudo vem de ti e a ti nós devolvemos, Senhor. A ti seja a glória, a honra, a magnificência, o poder pertence a ti. É o que diz a Bíblia em Apocalipse 5. A sabedoria, a riqueza, as ações de graças pertence ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus.